minha pesquisa de dissertação de mestrado pelo Programa de Divulgação Científica da Fiocruz teve uma pegada bem especial. O meu foco foi, é claro, na divulgação científica, mas a minha pesquisa ela abordou um pouco da história da ciência e da saúde no Brasil, bem como a história do jornalismo. Eu me aprofundei especificamente em um acontecimento histórico que foi a Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro a partir de 10 de novembro de 1904. Para entender um pouquinho como a imprensa teve um papel fundamental na vulgarização do conhecimento científico, que é o termo mais apropriado para se falar sobre esse papel de divulgador, né, da ciência na época, eu escolhi, né, estudar dois jornais específicos, que foi o Correio da Manhã e a Gazeta de Notícias. Então, foram analisadas as edições a partir de 1º de janeiro de 1904 até 10 de novembro de 1904, que foi quando a gente tem indicativo da eclosão das primeiras manifestações que a gente entende como fazendo parte desse grande movimento de contestação da vacina e da ciência. Nesses dois jornais, o que foi identificado? O Correio da Manhã foi um jornal que se posicionou contrário à vacinação obrigatória e a Gazeta de Notícias se posicionou favorável à vacinação obrigatória num primeiro momento. Por meio dessa pesquisa, eu consegui compreender como os espaços de popularização da ciência se alteraram no início do século XX. Até então, a gente tinha popularização da ciência muito voltada para as grandes feiras, e agora o que a gente vê é justamente, em função da vacina, essa temática da ciência entrar nos jornais. Então, a ciência ela acabou sendo levada a um público amplo por meio da grande imprensa. E ali ela ganhou um destaque, sendo tema de colunas, de opinião, cartas de leitores, notas jornalísticas, matérias de cobertura dos debates das assembleias e até de editoriais. Na verdade, esses dois jornais, eles se tornaram protagonistas de um intenso debate que mobilizou toda a sociedade da época, no ano de 1904, em função no polêmico projeto de lei que instituía a obrigatoriedade da vacina contra a varíola e que levou à revolta da vacina. Esse é um tema bastante amplamente trabalhado pela historiografia, mas que faltava um pouco desse olhar da divulgação científica. E no momento em que a ciência estava se estruturando, é importante a gente entender esse ponto de vista histórico, que havia ali naquele período uma medicina experimental ascendente, em que ganhava força em alguns espaços. Então, até dentro da classe médica não havia uma unanimidade, havia sim um debate e uma contraposição de forças, né? Não só do ponto de vista médico-científico, quanto também do ponto de vista das esferas de poder. Então, o que a gente vê é uma mistura entre cientistas, médicos e representantes do poder nesse grande debate. As análises dos jornais do Correio, da Manhã e da Gazeta deixou também clara a posição de não neutralidade do que a gente classificou como intelectuais mediadores, não só jornalistas, mas advogados, médicos. E dentro dessa perspectiva, a gente destaca um pouquinho as colunas de Brício Filho, no Correio da Manhã, e também da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, que publicava constantemente colunas na Gazeta de Notícias. Essa associação ela tinha notórios médicos e eles escreviam colunas para esclarecer a população sobre mitos e verdades acerca da vacina e também da própria doença. Quando a gente se aprofundou nessas colunas, a gente conseguiu extrair não só essa questão do debate sobre a capacidade da medicina experimental em sanear a capital federal e oferecer toda a segurança e qualidade de vida à população, como também a questão dos próprios médicos e cientistas terem suas dúvidas com relação à credibilidade da vacina, como método profilático à varíola, como também até mesmo o modelo de ciência adotado pelo Estado e as formas de se fazer valer esses preceitos científicos, ou seja, pela força, não pela persuasão. Então, todos esses debates, na verdade, têm a ver com a própria maneira com que o Estado está apresentando essa nova ciência para a população e para a sociedade. É muito interessante a gente, anos depois, se deparar com um outro momento crucial da ciência, que é a questão atual do coronavírus. E é normal que a gente reflita e relembre um pouco sobre a revolta da vacina e sobre essa possível negação da ciência e de um pseudo-progresso, né, digamos assim. Quem é historiador sabe que a gente tem que evitar um pouco o que a gente chama de anacronismo, que é olhar a realidade de ontem, né, com os olhos de hoje, mas que a gente pode dizer que, mais uma vez, a ciência está se apresentando para a população, precisa, mais uma vez, reforçar os seus pilares, se legitimar
para que passe essa segurança para a população. E do ponto de vista do jornalismo, mais uma vez também a imprensa ela ganha um papel de protagonista em todas essas discussões. Assim como aconteceu nos meses que antecederam a revolta da vacina, a gente vem acompanhando que desde que a pandemia estourou, a imprensa está tendo esse papel de auxiliar nos esclarecimentos, na divulgação científica, né? Não só da ciência institucionalizada, como também de mostrar como essa ciência institucionalizada se forma, como trabalham os pesquisadores, como o método científico se desenvolve na prática. À primeira vista, a gente tem a tendência de achar que a revolta da vacina foi um movimento negacionista da ciência, e não é por aí, é muito mais amplo, é um movimento muito mais profundo, que tinham contestações sociais ali envolvidas, e também, é claro, o momento em que as pessoas não sabiam que era ciência, não sabiam que eram cientistas, os pesquisadores ainda também estavam ganhando status e reforçando, né, se legitimando perante a sociedade.